bem-vindos ao meu canal de volta, que é a Nai. E hoje eu quero falar sobre um assunto, sobre o meu olhar, para a educação como uma professora neurodivergente. Hoje eu quero falar de situações que vivi em sala de aula, não para expor, não vou expor ninguém aqui, mas para refletir mesmo sobre o que esses momentos, o que essas situações nos ensinam. Eu falo a partir de um olhar de uma professora neurodivergente. Em sala de aula, eu presenciei muitas crises de alunos com TEA, certo? E assim, são crises que não tem um manual para explicar, porque cada um tem as suas especificidades, não é verdade? É apenas o corpo ali tentando se comunicar. Eu tive uma aluna que ela gostava de deitar debaixo da minha mesa, ela gostava de ficar debaixo da minha mesa. E também tive outro aluno, que ele gostava de ir para o banheiro e gritar. Ele gostava de gritar no banheiro. Era uma situação ali, às vezes, um pouco engraçada, porque a gente brincava, Nossa, daqui a pouco também eu tô indo pro banheiro gritar, Mas a situação em si não é engraçada. Assim, e muitos outros episódios que, para quem olha de fora, parece ser um comportamento inadequado, Então pode ser que as pessoas julguem esses comportamentos. E o que eu aprendi com isso? Eu não olhava para aquela situação ali não como um desafio ou uma situação de desobediência ou falta de limite. Não, a gente sabe que é uma tentativa de regulação. Ou seja, debaixo da mesa, aquela aluna estava procurando um lugar talvez mais silencioso ou procurando uma segurança. No banheiro, aquele aluno talvez era um lugar onde ele podia liberar o corpo, não é verdade? Ou seja, algo que ele não conseguia mais segurar ali, e ele então ia para o banheiro, e lá se liberava. E a tendência, de nós profissionais, enquanto escola, é perguntar: como que eu faço? O que eu faço para isso não acontecer? E a pergunta mais humana aqui seria: o que essa criança está tentando comunicar? Porque crise não é show, não é um espetáculo, não é escândalo. Crise é um pedido de ajuda. Então, talvez por ser neurodivergente, eu nunca olhei para aquelas cenas com raiva, mas sim o que eu sentia era um incômodo. Por que um incômodo? Por perceber que aquele ambiente escolar, ele estava exigindo mais do que a criança podia oferecer, do que aquele aluno podia oferecer naquele momento. Então, o meu papel, muitas vezes, não era de corrigir, e sim de proteger aquele aluno, aquela criança. Até porque, às vezes, não há muito o que se fazer, a não ser permitir. Permitir que a criança se regule, permitir o silêncio, permitir um tempo ali, não é verdade? Então, o nosso maior cuidado ali é de permitir que a crise não piore. O que essas crianças, elas nos ensinam, Ou seja, esses alunos, eles nos ensinam que aprender não começa quando o conteúdo chega. Aprender começa quando o corpo ali está seguro. Sem segurança não tem português, não tem matemática, não tem leitura, não tem prova, não tem nada que se sustente. E o que traz segurança para uma criança autista?
previsibilidade. Para qualquer, não precisa ser criança. Gente, tem um trator ali. Tá difícil, mas vai dar certo. Não precisa ser criança para necessitar de previsibilidade. O adulto autista também necessita de segurança e de previsibilidade. O que a gente pode perceber aqui? Inclusão não é adaptar uma atividade, não é adaptar somente um ambiente, um espaço. Não, a inclusão ela começa com o nosso olhar. Então, quando o aluno, a aluna se esconde debaixo da mesa ou grita no banheiro, ela não está fugindo da escola, não. Ela está tentando sobreviver ali naquele ambiente. Então, esse é o meu olhar como professora neurodivergente que sou, um olhar que procura compreender primeiro antes de controlar. Se você é família, né, e convive com essas crises, eu quero te dizer uma coisa: o seu filho, ele não está quebrado. O corpo dele apenas fala uma língua diferente, não é verdade? Por isso o nome neurodiversidade, né? Neurodivergente. Então, uma crise não defende quem o seu filho é, mostra apenas que ele está tentando sobreviver, tentando se comunicar. E o maior gesto que nós podemos ter nesse momento é permitir, é não constranger, como eu falei atrás, é não permitir que aquela crise se intensifique, que aquela crise piore. A nossa esperança aqui não é em acabar com as crises. A nossa esperança é construir ambientes onde essas crises aconteçam com menos frequência. E a gente siga aprendendo a cuidar juntos, não é verdade? Se cuida e até o próximo vídeo.